Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Flávio, acho que vocês me conhecem, todas as meia dúzia de pessoas que assistem meu vídeo. E esse aqui é um vídeo, sim, de opinião. Ele não tem como ser diferente, porque na verdade eu não planejei esse vídeo, mas é fruto de uma vontade de falar com um desânimo de falar. Tanta coisa está acontecendo, tanta coisa no mundo e principalmente nesse país que a gente vive, no nível de absurdo que você sente vontade de fazer alguma coisa, de falar alguma coisa, de expor, até mesmo de denunciar. E eu não sei se de repente eu utilizar uma tática de denúncia vai funcionar, porque afinal de contas meu canal é um canal de meia dúzia de pessoas, né? Que estão ali curtindo e tudo mais, curtindo, né? Mas é um canal de meia dúzia de pessoas, né? Não é nada que de repente vai, nossa, repercutir pra caramba pelo mundo afora, mas eu faço porque é um exercício de expressão. Esse canal que começou a ser feito para se fazer tutoriais e aulas de desenho, que aos poucos eu fui deixando de fazer, mas é que eu pretendo sim voltar a fazer, só que para fazer precisa de planejamento, precisa de tempo. Vou precisar ter uma edição boa, vou precisar ter uma pós-produção boa, e a equipe é uma equipe de um homem só, que sou eu. Então por isso que não sai muitas aulas. E aí o que acontece? Esse formato de opinião é um pouco mais viável de você fazer, porque você consegue realizar um trabalho. Não sei se a gente pode dizer que seja um trabalho, mas pelo menos a exposição daquilo que a gente pensa funciona meio que como um diário, um exercício mesmo de expressão. E não é só um simples exercício de expressão, mas é uma tentativa para ver se aquilo que eu expresso pode de alguma forma trazer alguma contribuição para outras pessoas, para o entendimento de outras pessoas. E o que eu quero colocar aqui nesse vídeo é uma reflexão que eu estava pensando já faz um tempo. Não sei nem se é hoje que eu estou pensando, se já faz uma semana, um mês, um ano, mas é um questionamento muito forte. Por que a gente está vivendo uma época, e que não é também uma coisa que veio assim do dia para a noite, aconteceu no estalar de dedos. É uma coisa que veio se desenvolvendo, houve um crescendo de situações que há alguns anos atrás você via certas coisas acontecerem, certas notícias, certas declarações, certas mudanças no comportamento das pessoas. Você falava assim, gente, que absurdo isso, né? Aí você via outra coisa acontecendo, gente, que absurdo isso. Aí, depois de um tempo, de um simples absurdo, começou a ser discutido se isso era um absurdo ou se não era um absurdo. Começou a ser questionado. Depois de um certo tempo, esses absurdos começaram a ser colocados em prática, não apenas ser discutidos. Só que hoje em dia a gente percebe que o absurdo virou o novo normal. Esse é o novo normal? É isso que eu quero questionar. E não é só isso. Porque até um tempo atrás a gente se colocava na situação de, através de uma reflexão, a gente chegava à conclusão de que alguma coisa está errada. Tem alguma coisa errada no mundo. Tem alguma coisa errada na sociedade. Tem alguma coisa errada na economia. Tem alguma coisa errada com as pessoas. Tem alguma coisa errada na religiosidade, tem alguma coisa errada na forma como as empresas são tocadas, como o mundo se organiza, como a sociedade está sendo formada. Só que, se a gente parar para pensar, o que eu questiono, na verdade, hoje em dia, não é que tem alguma coisa errada. O que eu questiono é se tem alguma coisa certa no mundo. Porque eu vou ser sincero, desde que eu comecei essa jornada no mundo, assim, saindo aí pela vida para tentar ganhar o mundo, uma coisa era certa, eu tinha que mudar. A primeira evidência foi de que eu, sendo um adolescente que ficava na cidade de Sorocaba ali, querendo de repente trabalhar com desenho, com ilustração, com quadrinho, com alguma coisa nessa área, se eu continuasse em Sorocaba eu não iria conseguir fazer isso. Então eu precisava mudar. Eu precisei me mudar. Tanto é que eu mudei de cidade. Depois, quando eu estava em São Paulo, eu precisei me mudar, eu precisei adaptar. Eu precisei aprender
muito mais do que eu sabia para eu conseguir ter algum espaço, alguma chance realmente como um profissional, como um aspirante a profissional. Depois que eu entrei e comecei a atuar como um cara contratado, eu percebi que eu precisava mudar. Mudar como ser humano, a minha forma de me relacionar com as pessoas, porque era uma pessoa que eu não tinha nenhum traquejo social. Eu nem sei se hoje em dia eu tenho, mas assim, o pouco que eu consegui avançar é fruto de anos e anos de esforço para de repente mudar, para me melhorar. E isso, lógico que não só me forçou a eu ir atrás de mudar, de me melhorar, mas isso me ajudou a ser uma pessoa melhor, a entender um pouco melhor o mundo, e me ajudou a entender muito sobre as coisas à minha volta. Depois, conforme eu me estabeleci como um profissional minimamente capaz de uma convivência social dentro do ambiente de trabalho, aí eu tive que me adaptar profissionalmente, porque a minha profissão exigia mudanças. Eu vivi num mundo, numa época em que a mudança estava correndo cada vez mais forte. E na verdade eu posso dizer que desde que eu comecei, tudo sempre esteve em mudança, tudo sempre esteve ameaçado de ser destruído, de acabar, e sempre houve uma exigência muito grande de me transformar, das pessoas se transformarem, da sociedade se transformar, da humanidade se transformar, de tudo se transformar, da gente aprender, da gente estudar, da gente se esforçar, se esforçar, se esforçar. Esse foi um movimento que durante anos e anos na minha vida isso foi o comum, isso foi o normal. E o que me espanta na realidade que nós vivemos agora não é a questão do normal ser você ter que mudar. É a questão de que o que é o normal hoje em dia é um processo de mudança completamente inverso, porque durante 20 ou 30 anos a coisa mais comum era um tipo de mudança construtiva. Um tipo de mudança para que você aprenda a respeitar mais as pessoas, que você aprenda a conhecer mais coisas, que você estude, que você se desenvolva, que você leia, que você adquira cultura, que você adquira conhecimento, que você estude cada vez mais, que você se aprimore cada vez mais, tenha mais conhecimento, seja mais útil para a sociedade, para as pessoas, você ter maior compreensão, maior capacitação. Capacitação, na verdade, era a palavra que mais a gente ouvia dizer. Você precisa ter a capacidade de fazer, a capacidade de mudar, a capacidade de, enfim, de operar as coisas. E o que acontece, acho que de uns 10 anos para cá, bem paulatinamente foi acontecendo, é justamente o inverso, o movimento completamente inverso daquilo que eu vivi e foi a regra geral da sociedade desde o comecinho dos anos 90, do finalzinho dos anos 80 até, que é a necessidade de não mudar, de voltar para trás. Você vê que, por exemplo, muitos patrões, muitos empresários não têm nenhum receio de dizer que o certo agora é um empregado não ter conhecimento. Porque se ele tiver conhecimento, ele vai querer ganhar muito, ele vai exigir um monte de coisa, ele vai ver um monte de coisa errada, ele vai querer mudar as coisas dentro do trabalho, dentro do esquema da empresa. Você vê pessoas não querendo que os outros, né, tenham conhecimento, tenham uma criticidade, não tenham um pensamento crítico, porque ser crítico é ruim. Aliás, hoje em dia, ser crítico é ser ruim. O cara que é crítico, o cara é mau. O cara só vê defeito em tudo. O cara, ele não tem mais aquela ideia de que o cara crítico é a pessoa que procura ver o que existe de errado em qualquer coisa para que esta coisa errada deixe de existir. Ou seja, é uma pessoa útil para a sociedade, uma pessoa que pensa na evolução de todas as coisas. E ser crítico é muito mais do que simplesmente você reclamar das coisas. É se você percebe que nessa garrafa aqui com água, sei lá, a garrafa tem alguma coisa ruim ou a água tem alguma coisa ruim, você tentar fazer uma garrafa um pouco melhor com uma água um pouco melhor, por exemplo, para que amanhã você pelo menos tenha uma água melhor. É você ver qualquer produto, você vê uma pessoa, você vê um comportamento,
Você vê um carro, você vê uma casa, você vê um tijolo, sei lá, você vê um caderno, você vê um livro, você vê um filme. E aí, de repente, sei lá, você tá vendo o filme e você fala assim, mas nessa história aqui tem um furo. Isso é uma análise crítica, você de repente fica olhando ali e fala, não, mas tal coisa aconteceu, isso não liga com isso. E aí, você vai gerando uma exigência que o próximo filme a ser feito vai ser um filme com um roteiro um pouco melhor. Se tiver uma produção que não é tão caprichada, as pessoas vão exigir um capricho melhor para o próximo filme que for feito, ou para a próxima música que for feita. E assim com todas as coisas. E assim a humanidade evolui. É a gente percebendo que você pode fazer melhor e você identificando o que não foi feito melhor. E hoje o que a gente vê é a substituição desse modo de pensar por um modo de pensar em que existe o certo, absolutamente certo, divinamente certo, completamente certo, inquestionavelmente certo, e daí o certo é bom, é vindo de Deus, tem uma origem divina, e tem o errado, o mal, absolutamente mal, irremediavelmente mal, e sem nenhuma condição de deixar de ser mal. Isso é o que está sendo vendido para todo mundo. O que é bom e o que é mal, o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado. Só que só tem o certo, certo é só isso, desse jeito, por esse caminho, como uma revelação divina, não como fruto de um conhecimento ou como um fruto de um desenvolvimento, do aprimoramento, de um entendimento, não. Algo que veio de uma inspiração divina, de uma fonte divina, que é inquestionável, inclusive, porque se é divino a gente tem que acreditar e tem que aceitar. Tudo está ficando muito dogmático, tudo está ficando muito pragmático, embora pragmatismo sozinho não seja exatamente algo ruim, mas é algo perigoso por si só, porque o pragmatismo é algo baseado no resultado. E quando você pensa no resultado, apenas no resultado e valoriza apenas o resultado, você não se importa com o caminho que você faz. Então, se o seu resultado é, sei lá, sair desse ponto aqui e chegar nesse ponto aqui, não importa se você fez uma linha reta ou se você fez um monte de curva, mas chegou aqui, entendeu? Não importa se você desse ponto até esse ponto, você fez um caminho todo florido ou se você destruiu tudo à sua volta. Por quê? O que importa é o resultado. Da mesma forma como a gente vê em algumas filosofias um pouco mais, que pelo menos o respeite, que a gente percebe que o verdadeiro segredo da felicidade não é o objetivo em si, mas é o caminho, é o percorrer. E isso, lógico, me ajudou muito a entender e a reavaliar a vida, sabe? Construir, reconstruir os valores que me orientam na minha vida. E eu percebo que as pessoas, elas não ligam nem um pouco para isso. Elas não entendem ou não aceitam. Só que você se preocupar com o caminho, ele tem muito a ver com a ética. E quando você não tem ética, o que importa é só o ponto de chegada. E o caminho ele é traçado e ele é indicado como o correto, o absolutamente correto, através de uma inspiração de uma fonte divina, uma fonte inquestionável, divina, superior, que é acima de tudo e de todos. Quando em algum momento da sua existência, da sua trajetória, você imagina alguma alternativa, alguma coisa que varia deste possível único caminho e única forma, você é execrado. Só que este caminho que nós estamos adotando como um único certo, o que ele está fazendo com a gente? Em que nós estamos nos transformando? Eu lembro quando eu nasci em 73. E a maior sorte que eu tive na vida foi os anos 80 passar. Aquela ideia que até um tempo atrás muita gente ficou aí na internet falando sobre como foi bom os anos 80, não foi bom nada. Quem viveu nos anos 80 sabe. Eu era uma pessoa que eu era um ponto fora da curva dos anos 80. Fui muito criticado, muito, fui perseguido, fui zoado e aprendi a zoar. Porque nessa época a lei era o mais forte oprime o mais fraco. Então, se você não quer sofrer, você tem que fazer o outro sofrer. E aí você vai empurrando a opressão para o mais fraco. E sobra para quem é mais fraco. E essa pessoa mais fraca vai ser o alvo de todo mundo. Assim ninguém te oprime. E eu vejo que essa lógica voltou.
Eu vejo que essa é uma construção racional que ela havia sido esquecida da sociedade. E por algum tempo houve até um esforço para que ela fosse definitivamente ultrapassada. O problema é que ela não houve um esforço para que ela fosse superada. E aí ela voltou com força. E o que eu vejo agora é toda essa lógica de opressão, de exploração, de destruição, de sofrimento se transformar na regra. Por isso que eu questiono: o que está certo no mundo? Hoje em dia, o que está certo? Se você é defensor de alguma coisa, de alguma forma de justiça real, legítima, contra alguém que sofre, você está errado. Hoje em dia, o movimento antifascista é considerado terrorista. E o pior de tudo é que as pessoas engolem essa argumentação como se fosse minimamente correto. Vocês veem as pessoas dizendo que o movimento negro, para empoderamento das minorias raciais, ela é um racismo reverso, que na verdade esses movimentos eles visam fazer com que o negro seja mais importante do que o branco, seja mais forte do que o branco. E, quem sabe, até escravize o branco, mas, na verdade, o que esses movimentos eles querem é ser tão importantes quanto os brancos. Eles querem que as minorias sejam consideradas iguais e tenham os mesmos privilégios. Da mesma forma como quanta gente eu vejo dizer que as feministas elas são isso, são aquilo, porque elas querem ser superiores aos homens. Elas querem tomar o lugar dos homens. E leia os artigos, os livros, as pensadoras feministas. Veja o movimento feminista. Elas não querem ser superiores aos homens. Elas querem igualdade de condições, igualdade de trato. Elas querem ter as mesmas oportunidades. E as pessoas acreditam. As pessoas acreditam em tudo quanto é bobagem, e as pessoas não veem, não leem, não querem saber da fonte original. Você quer criticar o movimento negro? Conheça o movimento negro. Se você quer criticar o movimento dos trabalhadores sem terra, dos sem teto, conheça o movimento. Veja deles mesmos o que eles defendem, o que eles querem, quais são as ideias deles, qual é a visão de mundo deles, pelo que eles lutam. Você quer criticar os negros, as mulheres feministas, os LGBTs, os quilombolas, os indígenas? Conheça eles. Mas conheça eles por eles e não por um bando de branco rico que fica dizendo que o movimento negro é assim, que o movimento antifascista é assado, que o movimento feminista é de tal jeito, que o movimento LGBT é assim ou assado. Saiba o que eles pensam ou como eles imaginam o mundo e a forma como eles propõem que a sociedade se organize através deles. Porque os todos esses grupos sempre distorcem o que eles querem, o que eles pensam. E as pessoas, elas aceitam essas distorções porque elas só ouvem ou só recebem as informações do grupo, na verdade, hegemônico, e eles não... Cara, eu acho absurdo eu ter aqui que ficar falando isso, deveria ser óbvio. As pessoas não questionam nada. E o pior é que você vê o grupo que está detendo a hegemonia política, econômica e social do país é um povo desgraçado. É um bando de assassino psicopata. Tudo o que eles fazem é criminoso. Tudo o que eles dizem é criminoso. A gente coleciona um crime atrás do outro. Um dia atrás do outro, uma semana atrás da outra, um mês atrás do outro. Tudo o que eles fazem é criminoso. Cada declaração criminosa, uma pior que a outra. Cada atitude governamental ou institucional é uma pior que a outra. E a ponto de meia dúzia de fazendeiros estarem destruindo todo o Pantanal. E é meia dúzia. Não é tipo assim, são 10 mil produtores rurais que estão pondo fogo em mais de 1 milhão de hectares de Pantanal. É meia dúzia. Não chega a 10.
Talvez não seja meia dúzia, talvez seja 8 ou 9, mas não chega a 10. E seria muito fácil acabar com isso. Pega esse pessoal, bota no chilindró, tira as terras desse pessoal e dá para a reforma agrária. E acabou a reforma agrária também. Acabou também a fiscalização ambiental. Acabou. Então eles estão livres para eles fazerem o que eles quiserem. E ninguém tá aí com nada. A gente tá respirando cadáver. Eu tô no interior de São Paulo. Há alguns milhares de quilômetros de distância do Pantanal e da floresta amazônica. Só que aqui o céu não está mais azul já faz algum tempo. O céu tá branco, tá amarelado. E as pessoas, o máximo que elas falam, que elas... fazer o quê? Eu sei que a gente tá numa situação em que a gente tá no meio de uma pandemia, que a gente precisa ficar parado numa quarentena, mas as pessoas não estão se importando com nada, tudo é normal. Aí, quando de repente esse povo, eles cometem o próximo crime absurdo, cada vez mais hediondo, cada vez mais absurdo, cada vez mais inacreditável, e aparece alguém falando, e aparece alguém na internet falando, e lógico que vai estar indignado porque é um absurdo, tudo que eles fazem é absurdo, não dá nem pra gente falar não, é mais ou menos assim, não. O que acontece? As pessoas que representam e que apoiam este grupo que está aí, eles sequer falam assim, não é isso que eu estou fazendo. Eles não se justificam, eles mentem da mesma forma como o ministro do meio ambiente, que é esse cara horroroso, que eu já conheci esse cara. Esse cara é muito pior do que você pode imaginar, e olha que você já imagina que ele não é coisa boa. Este cara veio a público mostrar um vídeo para provar que a floresta amazônica não estava sendo destruída, e o vídeo era da Mata Atlântica, porque na floresta amazônica não existe mico-leão dourado. É só um exemplo. Então é mentira em cima de mentira, todo mundo sabe que é mentira, é fácil de você perceber as mentiras são toscas, mas tudo morre. Só que daí eles assim, mal e porcamente, eles se desculpam, porque eles não se desculpam, eles nunca se desculpam, eles nunca param, eles sempre fazem disso para pior. E aí quando uma coisa pega forte, o que eles fazem? Eles vão atacar os seus opositores. Eles falam, mas e o PT, mais e o Lula, mais e o não sei o quê, mais e os feministas, mais o não sei quem mais e o PSOL, mais e o PSTU, o PCO, mais e o Haddad, mais e a Luiza Erundina, mais e o Boulos. E isso, pra mim, o que fica evidente é que isso é confissão de culpa. Quando você nem sequer fala assim, não é bem isso que eu estou fazendo, e explica. E ao invés disso, você fica colocando uma outra coisa, olha isso aqui, você não quer ver isso aqui, né? Isso aqui tá errado, eu fiz essa porcaria aqui. Então olha esse negócio aqui, olha esse negócio aqui, aí você fica prestando atenção nisso e você esquece disso aqui. É isso que a gente vê acontecendo e todo mundo cai. Não é só a população, a oposição também cala, porque... Gente, desde o dia 1º de janeiro de 2019, a gente tem um festival de crimes sendo feitos. Lógico que o presidente da Câmara não vai aceitar nenhum dos mais de 30 ou mais de 50 pedidos de impeachment que tem do presidente, porque ele foi comprado. E não é comprado assim, o quanto que eu te pago. É comprado na força. Da mesma forma como já faz alguns meses, a quarentena... que estava fazendo o país parar. Não é, né? Não é a doença. Uma doença que ninguém fez. É uma doença, é um vírus. Que as pessoas precisam ficar em casa protegidas. Não é isso que fez a economia parar. É você ficar em casa. Então você tem, na verdade, se expor. Então, como de repente o governo federal perdeu o poder de só ele fazer... E ele não estava fazendo nada porque ele não queria que a economia parasse, porque lógico, o PIB já tinha sido um PIB michuruca de 1% ou de acho que 0,9%. Então a economia tem que crescer, sabe? A gente tem que mostrar serviço. Só que num caso como esse, conforme aconteceu no mundo inteiro, o que você faz com a sua população? Fica na sua casa, se protege por quanto tempo for necessário, fica em casa, não precisa pagar conta, não precisa pagar imposto. Só sai de casa para buscar comida, para buscar itens essenciais, e ninguém vai ter corte de energia elétrica, de internet, de água, de luz. Só que no Brasil nada disso foi feito. Então todo mundo tem que ir atrás do pão de cada dia, de pagar as contas. E aí a pessoa tem que se expor.
Não houve nenhuma proteção. Mas, pelo menos, os governos estaduais e municipais estavam se organizando. E é o que aconteceu. O próprio governo federal, o que ele fez? Ele instrumentalizou a Polícia Federal, para que ela pudesse ser um braço armado, uma guarda pretoriana do governo federal, para ameaçar. Ameaçar quem? Ameaçar os governadores. Alguém não se lembra mais que houve aí uma série de diligências a governadores, e sempre falando sobre corrupção, porque tudo é corrupção. Tudo é corrupção. Só que, curiosamente, começou a ter aí o lance, né? Teve, acho que o Witzel foi preso, que o Rio de Janeiro a coisa tá meio de gringolada mesmo, mas, por exemplo, o Dória tava, e o Dória, vou falar uma coisa pra você, ele não é um puta de um governador, é ruim, também ruim, sabe? Só que ele estava procurando ser, pelo menos nesse ponto, responsável. Aí o que acontece? Ele foi ameaçado. E o que aconteceu logo em seguida? Vamos fazer um plano de abertura. Fase vermelha, fase laranja, fase amarela. E agora está tudo isso aí sendo feito. O pessoal cogitando hoje em dia abrir as escolas. E somente as pessoas que são ligadas a movimentos sociais, a uma ala mais progressista, que fica defendendo que não, vamos proteger, não abre as escolas, não abre as coisas, fica em casa. Eles querem abrir por quê? Porque a escola precisa dar lucro. A escola é uma instituição particular, é uma empresa. Como é que você quer garantir o lucro dos grandes grupos escolares, que para eles já estão de olho no Brasil, principalmente na possibilidade de se privatizar todo o ensino público, para deitar e rolar, e aí eles não podem fazer nada. Não podem fazer nada por quê? Porque tem uma pandemia e eles não podem abrir as escolas. Tudo pelo lucro, tudo pelo lucro. Aí o pessoal chega e fala assim, mas nos Estados Unidos já estão abrindo as escolas. Mas na Espanha já estão abrindo as escolas. Na Europa já estão abrindo as escolas. Só que lá eles ficaram meses e meses e meses sem ninguém sair de casa. Sem ninguém sair de casa mesmo. Na rua estava abandonada, as pessoas não se encontravam. Ninguém ficava fazendo festa, não teve Coronga Fest. Sabe, não teve gente fazendo churrasco até 2, 3 horas da manhã. Não teve aglomeração em praça, em boteco, em praia. Não teve nada disso. E outra, maior parte desses países que estão abrindo aos poucos não teve uma média de mais de 1.000 mortes por dia, exceto os Estados Unidos, porque se uma coisa é pior do que o Brasil, é os Estados Unidos, porque tem um presidente que é pior. A única diferença é que eles têm, é curioso a gente dizer isso, mas a única vantagem que os Estados Unidos têm com relação ao Brasil é que eles não são subalternos a um Estados Unidos, e a gente é, porque tudo aqui é deles, tudo aqui tem que ser deles. E ainda o pessoal fala, não, porque eles são... Nossa, coloca Deus no negócio, é Deus em tudo, e você vê que Deus não está em nada. Então, esse que é o questionamento que eu quero fazer com vocês. O que está certo no mundo? O que está certo nas nossas vidas? Tá tudo errado, cara. A gente está vendo uma sociedade sendo destruída. Todas essas reformas que estão sendo feitas está ao mesmo tempo destruindo a população, fazendo com que a população entre numa escalada de pobreza, de exploração a nível de escravidão, sem nenhum direito a nada. Esquece férias, esquece 13º, esquece estabilidade do emprego, esquece fundo de garantia, esquece SUS, sabe? Plano de saúde, você vai ter que pagar, vai ter que ser do seu bolso. Se você não tiver dinheiro, você morre. Se você tiver uma unha encravada, você morre. Se você não tiver dinheiro para pagar um tratamento de unha encravada, porque vai inflamar e você vai se ferrar. Esquece farmácia popular, esquece tudo. Esquece SUS, esquece educação pública. Você só vai ter alguma coisa se você tiver dinheiro para pagar essa coisa. E quem tem dinheiro? Se você ganha pouco, se você trabalha muito e ganha pouco, você não tem dinheiro para nada. Você é mão de obra escrava, sem saber que é escrava. E o pior de tudo, estão enfiando na tua cabeça de que, isso é bom, porque ou é isso, ou a gente ia virar Venezuela, como se a Venezuela tivesse pior do que aqui. Ou a gente ia virar Cuba, a gente ia virar Coreia do Norte. Por que Coreia do Norte? Por que Coreia do Norte? Diz aqui pra mim, por que é Coreia do Norte? O que a Coreia do Norte tem tão ruim? Coreia do Norte, as pessoas lá não têm liberdade.
As pessoas, elas têm um líder ali que, se as pessoas não seguirem, as pessoas são perseguidas. As pessoas, elas são obrigadas a fazer o que o líder quer, o que o líder manda. Lá existe opressão, existe perseguição. Ninguém tem liberdade para dizer o que ele pensa. Lá as pessoas trabalham sem nenhuma garantia. Lá não tem aposentadoria. Lá as pessoas não têm direitos nenhum. Lá na Venezuela, lá em Cuba, as pessoas não têm o que comer. A comida tá cara lá em Cuba, lá na Venezuela. Né? Na Venezuela as pessoas não têm papel higiênico. Então, não é em Cuba que o governo decide tudo o que vai ser feito e a população não tem liberdade nenhuma? Que a população não pode nem sair de casa? Que a população, na verdade, não pode sair do país? Eu quero saber, de maneira prática, quem no Brasil pode sair do país? Hoje em dia, quem pode sair do país? Quem tem dinheiro. A gente vive num sistema, é isso que a gente precisa ter em mente. A gente vive já numa não democracia, porque democracia é você ter liberdade plena. E a liberdade que a gente vive é uma liberdade instituída, que ela funciona da seguinte forma: quanto mais dinheiro você tem, mais liberdade você tem. E quanto menos dinheiro você tem, menos liberdade você tem. Isso significa que você não é livre, porque você não é livre por ser um ser humano. Porque o ser humano, ele não vem junto com uma conta bancária ou com um pacotinho de dinheiro. Não, o ser humano, ele é ser humano. Ele tem o seu corpo, sua inteligência, seu caráter. Ter liberdade é você poder levar esse corpício com esse caráter, essa inteligência, esse espírito, essa individualidade para onde você quiser. Isso é direito de ir e vir. Agora, você quer ir para um lugar, uma cidade, que não é a cidade que você mora, você vai ter que ir de alguma forma. Você pode ir a pé, só que na maior parte dos lugares ir a pé não é viável, mas você pode então pegar um carrinho e ir. Pega lá, dirige a estrada, aí o que acontece? Pedágio. Mas eu não tenho dinheiro para pagar o pedágio. Você não tem direito de ir e vir. Direito de ir e vir seria, se você não tivesse dinheiro para pagar o pedágio, você continua a sua viagem. Porque esse é o seu direito de ir e vir para onde você quiser. Só passa pelo pedágio quem tem dinheiro para pagar. Quem não tem dinheiro para pagar, volta para casa. Da mesma forma como você quer ir, sei lá, para alguma cidade, quer ir lá para a Amazônia. Se bem, né, que na Amazônia você vai ver o quê? Fogo. Né? Você quer ir lá para as praias do Nordeste? Vai, pode pegar. Pega um avião. Você tem dinheiro para pagar um avião? Então, se você não tem dinheiro, você não pode. Você entendeu? Então, assim, a liberdade plena nesse mundo que a gente vive, ele é condicionado ao dinheiro. Ou você amplia a liberdade, ou você amplia o acesso ao dinheiro. Só que acesso ao dinheiro que você vai ter? Não, porque se você ficar dando dinheiro, é assistencialismo, aí vai fazer com que as pessoas se transformem em vagabundas. Sabe a coisa que é mais curiosa? A maior parte das pessoas só trabalham porque precisam do dinheiro, porque elas odeiam o que elas fazem. Ou seja, elas sequer têm talento para fazer aquilo que elas fazem. Elas só fazem por causa da merda do dinheiro. E porque eles precisam de dinheiro para comprar as coisas, para comprar a viagem, a roupa, a comida. Então a gente é escravo. A gente é escravo do dinheiro, a gente é escravo do mercado. Por quantas vezes a gente já não viu falar que tem que atender às necessidades do mercado? Ninguém sabe o que é mercado. Mercado é um deus, é uma entidade, sabe? É uma entidade incorpórea, imaterial. Aliás, veja, né, que essa palavra em grego é daemon. Demônio. É o ser imaterial e é o nosso Deus, né? Por que é Deus? Porque se você não obedecer ao mercado, você é punido. Se você tem uma formação sua, que não é aquela que o mercado exige, você não arranja emprego. Se você monta uma empresa e que ela não atenda às necessidades e a formatação que o mercado exige,
você não arranja trabalho, você não arranja cliente, você não tem lucro e você não se sustenta. Você é livre. Quando você vai trabalhar numa empresa, aí vem o pessoal do RH e começa a fazer treinamento. E eles fazem o treinamento. Por que eles usam no RH tanta gente que é formada em psicologia? Um exemplo, tem um monte de psicólogo trabalhando em RH de empresa. Porque eles vão utilizar as técnicas de psicologia para moldar a tua mente para que você se transforme naquele tipo de pessoa que eles querem, que eles precisam para garantir o lucro da empresa. Isso é liberdade? E outra, se você se encaixar no padrão, no perfil que é o que eles querem, você tá beleza. Se você não se encaixar, vaza. Então, cadê a liberdade? Aí, um monte de psicólogo trabalha em marketing de propaganda para lançar produtos. Você pega, eu já recebi isso há anos e anos atrás. Eu recebo e-mails de cursos de extensão ou cursos em separados de escola como a Escola Superior de Propaganda e Marketing. Cursos que trabalham neurociência. Por quê? Porque utiliza os conhecimentos, os avanços da ciência neurológica para ajudar a vender. Eles utilizam certas travinhas, eles destravam certas coisinhas dentro da tua cabeça, movimentos, sabe, inconscientes, para que estimule dentro de você o impulso de compra, o impulso irracional de compra. E aí você não tem escolha. Quando você vê uma propaganda, seja lá o que for, você não tem escolha. Por quê? Porque você está sendo manipulado. E essas mesmas técnicas também são utilizadas, inclusive para as nossas escolhas no campo político. Cadê a liberdade? Cadê a liberdade? Nós não somos livres. Basta ver que o próprio YouTube fazer um vídeo igual esse é quase suicídio. Eu estou fazendo para ninguém. Só para minha dúzia de fiéis escudeiros que vêm aqui. Mas se você não fizer um vídeo ali com menos de 20 minutos, cara, foda-se. E outra, se você não fizer vídeo todo dia, também foda-se, porque o YouTube não vai ficar aí indicando para todo mundo assistir o seu vídeo. Sabe por quê? Porque você, a partir do momento que você põe uma conta, você abre uma conta no YouTube para produzir vídeo que qualquer um pode fazer, você tem que se comportar como funcionário do YouTube. Porque quem produz todo dia é funcionário. E se produzir mais de um vídeo por dia, melhor ainda. Aí ele começa a indicar você, aí você começa a ter um monte de seguidor, aí você começa a ganhar uma grana, mas essa grana que você ganha é uma porcentagem do que ele ganha. Cara, é mais valia. Você tá gerando um puta de um lucro pro YouTube e o YouTube tá dando ali uma moedinha ali pra você. E eu ainda sou mais explorado ainda, porque eu não ganho bosta nenhuma. Então por que o trouxa aqui tá fazendo? O trouxa aqui tá fazendo, e por isso que eu me coloco a fazer. Porque eu estou fazendo aquilo que a minha consciência me permite ou me orienta para fazer. Do jeito como eu acho que deve ser feito. Já que não dá dinheiro, porque isso não vai dar dinheiro. Me sobrou aí um tempo para fazer e eu faço. E por isso que eu falo para vocês. Olha, se der para fazer todo dia, eu faço todo dia. Se der para fazer uma vez por semana, eu faço uma vez por semana. E assim por diante. Mas somente assim eu vou poder, pelo menos em termos de falar de conteúdo, falar de repente de acordo com o que minha consciência me cobra. Minha consciência me cobra. Ou eu tenho vontade. Mas eu tenho certeza que eu não posso esperar nada, nem do YouTube, nem de coisa nenhuma. Mas eu gostaria tanto que pelo menos essa meia dúzia de pessoas que vem aqui ver o meu vídeo questione e comece a cobrar dos outros, dos seus amigos, de todas as pessoas. O que está certo no mundo? O que está certo na nossa sociedade? Outro dia eu entrei num grupo que era de filosofia, que encheu de gente religiosa, e aquele tipo de gente religiosa que a gente conhece, sabe? E esse grupo de filosofia, as primeiras coisas que eles começaram a colocar no grupo era sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre, né, aquelas coisas que a gente vê, na verdade, nos púlpitos das igrejas, das pregações, em que pouco tem a ver com filosofia mesmo, porque, assim, a religião
Tem ligação com filosofia? Tem, mas, cara, existe muito mais filosofia fora da religião do que apenas filosofia ficar dentro da religião. Mesmo porque se você estiver tratando de filosofia e você pega uma coisa de religião, por exemplo, e começa a colocar no grupo de filosofia, você logo está permitindo que algumas pessoas peguem referências de filósofos que não são atrelados aos dogmas religiosos, mas para interpretar esses textos religiosos. Só que isso não estava rolando. Estava rolando um evangelistão ali virtual. E aí, o segundo movimento qual foi? Também com a legitimidade divina, atacar o quê? O socialismo, o comunismo, o anarquismo. E aí eu comecei a falar para as pessoas: gente, vocês não sabem o que vocês estão falando. E aí o pessoal começou a descer a lenha e eu comecei a explicar. Porque é essa mesma história, porque você não vai ter dinheiro, porque você vai ser explorado, que você não vai ter liberdade, você não vai ter casa, você não vai ter coisa nenhuma, você não vai ter liberdade de opinião, ou liberdade de ir e vir. Eu falei, gente, quem tem liberdade de ir e vir? Quem tem liberdade de opinião? Quem de vocês está ousando ter uma opinião diferente da opinião que é chancelada pelo poder federal? Quem está ousando? Sou eu. Vocês aqui, na verdade, vocês estão exercitando, na verdade, a opressão que vem de cima, porque vocês estão só reproduzindo aquilo que vem de lá de cima. Não estão sequer questionando. Aí falaram que, na verdade, você é obrigado a fazer, a trabalhar, sem, sabe, você não vai ter mais salário, ou você vai ter sempre o mesmo salário, nunca mais vai aumentar, que você, na verdade, não decide coisa nenhuma, você não faz as leis. Aí eu comecei a falar um pouco sobre como é a gestão de empresa, gestão, sabe, pública, nesses regimes, seja no socialismo, no comunismo, no anarquismo, na social-democracia, como são as empresas, como é que funciona. Comecei a falar. E aí as pessoas começaram a dar risada para mim, porque isso é muito bonito na teoria, mas na prática não é assim. Ou seja, eles falaram, acusaram esses sistemas, essas propostas, essas ideias daquilo que na verdade é o capitalismo. Quando eu comecei a explicar e a exemplificar como essas coisas funcionam, aí eles começaram aí veio o ceticismo, né? Vai pensando que é assim, o pessoal tá te enganando, tá falando que é assim, aí quando eles vierem, eles vão tirar a tua casa. Quando eles tomarem o poder, vão obrigar você a ter a orientação sexual que eles querem. Essa turma que tá aí não tem. Eles não fazem isso, né? Eles não forçam nem um pouco as pessoas a terem até a orientação sexual que eles querem, não é? Não, eles dão liberdade para todo mundo. Nossa, a gente viu uma liberdade danada, né? E aí a coisa foi murchando, ficou 2 ou 3 ali que continuou do mesmo jeito, que é a gente que tá querendo tacar fogo em tudo. E foi morrendo assunto, foi morrendo discussão. Por quê? Porque as pessoas, elas estão reproduzindo essas discussões e esses preconceitos e essa confusão mental. Isso está virando o senso comum, isso está virando a opinião de todo mundo. E as pessoas, elas sequer têm a oportunidade de conhecer o ponto de vista inverso. Elas não têm a oportunidade, elas não têm o acesso a uma outra forma de se pensar. E aí você vê muita gente, até aqui mesmo no YouTube, que é gente progressista, que defende uma série de ideias, só que elas não expõem as ideias, elas não falam como são as propostas. Eu gostaria de ver mais gente aqui mostrando como é que você é socialista, então me diz, de acordo com o socialismo, como é que funciona a economia? Como é que funciona o comércio? Como é que funciona a indústria? Como é que funciona a produção agrícola? Como é que funciona a infraestrutura? Como é que funciona investimento em ciência, escola, saúde, a educação, sabe? Enfim, como é que é a propriedade pública, privada? Como é que é a administração pública? Como é a administração privada? Qual é o papel dos trabalhadores? Qual é o papel da elite? Se é que tem uma elite ou não? Seja você anarquista, seja você socialista, capitalista... Capitalista não, porque todo mundo sabe como é que é, mas as pessoas também não sabem como é que é. Porque hoje em dia as pessoas ficam falando que é uma coisa que não é também. Mas é bom de repente dizer, o capitalismo prega isso, isso, isso. O liberalismo prega isso, isso. O anarquismo prega isso, isso, isso. O comunismo prega isso, isso, isso.
Qual é o papel da religião nesses sistemas? Qual é o papel da empresa, da propriedade privada nesses sistemas? Qual é o papel da iniciativa privada nesses sistemas? Qual é o papel do governo nesses sistemas? Como é composto o governo? Qual é a relação entre a população e os governos? Como são feitas as leis? Como são tomadas as decisões? Inclusive com relação à verba e assim por diante. Saibam, vejam essas coisas. Ah, por que você não faz? Eu não sei, eu talvez até deveria fazer. Só que isso vai dar um trabalho desgraçado de fazer, mas assim, não precisa só eu fazer. Tem um monte de gente aí para fazer, tem um monte de gente de esquerda que poderia fazer, tem gente que até faz, mas não faz, não explica assim. E seria legal explicar de uma maneira que seja fácil de entender, não também colocando um monte de coisa e um monte de blá 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 só, para que as pessoas saibam dessas coisas. Isso precisa vir a todos facilmente, num linguajar que seja mais acessível, sem tanta complicação. Porque a única coisa que vem pro povo é Deus acima de todos, né? Brasil acima de tudo. Vamos acabar com esses comunistas, vamos lutar contra os inimigos da pátria. Isso. E vem pra cá, Estados Unidos, ó. Vocês querem a Amazônia? Vamos ajudar a gente a explorar a Amazônia. Né? Porque os Estados Unidos têm Deus no coração. Gente, não dá, né? E é esse o conteúdo desse vídeo. É o vídeo, acho que é o único vídeo que eu fiz realmente assim, bem político. É sobre política e é sobre a questão crítica. E é uma reflexão crítica. E eu gostaria que ao invés de esse vídeo suscitar apenas o bate-boca, que ele suscitasse a reflexão. E não só a reflexão, mas algumas diferentes tomadas de decisões por parte de cada um de nós, para a gente se comunicar com os outros, para a gente pelo menos tentar se comunicar. Aqui nesse canal que eu fiz, nos vídeos que eu estou fazendo, eu estou tentando me comunicar. Não vem gente mais vendo, não é porque eu não estou fazendo, é porque as pessoas não veem, porque o YouTube não... E outra, ninguém também divulga. Se você quiser, você gosta disso, você acha que de repente isso é útil, ajuda a divulgar, ajuda a ampliar a discussão, mas discussão não é quebra-pau. Discussão é discussão, é basear em ideias. Você pode até ter um quebra-pau de ideias, mas é baseado em cima de ideias, não de baixaria. O que a gente tem a perder com isso? Nada a gente tem a perder. Então vamos fazer. A gente tá na merda mesmo. Olha só o que está acontecendo com tudo, com nós, todos, com o país, com a natureza, com a humanidade. Porque tudo isso tem a ver com um desenho, uma proposta de mundo. Tudo isso que nós estamos passando não tem a ver só com uma proposta do que é reservado para este país ou para essa população, mas para o mundo. Nós somos uma peça nesse tabuleiro gigantesco chamado geopolítica. Então é isso, gente. Se vocês acham que de repente o assunto pode se estender, se de repente vocês curtiram o que a gente está tentando propor, dê o seu joinha aqui no vídeo. Se vocês não gostaram, participe assim, ó, dando o joinha para baixo. Mas é importantíssimo que você participe, porque eu faço as coisas da minha cabeça. Enquanto as pessoas não derem nenhum parecer, eu estou fazendo da minha cabeça, com o tamanho que eu quiser, com a frequência que eu quiser. Então, se você quer que de repente alguma coisa mude, então você pode escrever aqui embaixo nos comentários, diga o que você acha, ajude a compartilhar esse vídeo e vamos para as cabeças aí. Se você acha que de repente esse canal tem jeito, que de repente é um caminho legal, curta aqui, assine o canal, né, badala esse sininho para você receber as notificações quando tem coisa nova. E vamos aí, vamos cair no mundo, vamos cair na vida, vamos cair. E né, se vocês acham que de repente, mas esse cara, o que será que esse cara faz da vida? Quer conhecer um pouquinho alguma coisa sobre eu, assim como a minha formação? Eu sou ilustrador, eu sou animador, né, faço algumas outras cositas a mais. Entra nas minhas mídias sociais. Já está rolando aqui embaixo da telinha aqui os endereços das mídias sociais. Entra nelas, vai dar uma olhadinha lá nas coisas que tem. E aí, de repente, se você acha que como desenho tem algumas coisinhas que são legais, saiba que eu tenho uma lojinha bonitinho, que tem produtinho baratinho. E vai lá,
E compra e fica legal, fica na moda, fica ali com estampinha da hora, com camisetinha, com pôster, com um monte de coisa, com meia, com carteira. Tem carteira, gente. Já pensou uma carteira estampada, um puta de um desenho da hora? Que legal. Almofada, você pode botar ali na sua sala uns desenhinhos ali. Mas almofada que, meu, o cara que vai naquela loja lá, hiper legal, hiper transada que tem na sua cidade, de objetos, né, de decoração, não tem almofada que tem não tem as estampas de almofada que tem nas almofadas que tem na minha lojinha, por exemplo. Entendeu? É um monte de gente falando, nossa, cara, que legal, onde que você colocou isso? Ah, filho, é um artista que fez pra mim. E é isso, gente. E assim, mais pra frente eu faço mais coisa, tem bastante coisa pra fazer. E toda vez, depois quando eu termino, porque antes de eu fazer os vídeos, eu não sei nem direito o que eu vou fazer. Aí depois que eu tô chegando no fim, eu falo assim, nossa, eu poderia falar sobre isso, poderia falar sobre aquilo, sobre aquele outro, sobre aquele outro, e tá acabando o vídeo, e eu não vou fazer um outro vídeo hoje, não, tem um monte de coisa pra fazer aqui, tá bom, gente? Mas assim, boa sorte pra vocês, reflitam bastante, e atitude, gente, vamos fazer alguma coisa. E até o próximo vídeo.